Olá, amigos. Muito obrigada pela presença e pela confiança. Hoje nós estamos chegando quase ao fim do estudo da teoria Ayurveda, que é a ciência do conhecimento e da saúde da vida. Falta nós nos reportarmos à educação e hoje, já respondendo e atendendo a pedidos, eu vou falar de um assunto assim, como é que eu digo? Inusitado, pouco tratado, mesmo porque sobre ele há pouco interesse, mas é muito importante para os novos tempos que hão de vir e já estão chegando, que nós saibamos também o ponto de vista do Ayurveda e do espiritualismo a respeito, sabem de quê? Dos insetos, dos animais rastejantes e alguns outros que também não são rastejantes e voam. Então nós vamos falar disso hoje, mas nós vamos ter que recordar de coisas que nós já tratamos nesse canal, como por exemplo, que o homem é constituído do corpo físico, esse que a morte vai dissolver, e também de corpos sutis e invisíveis, que são os corpos espirituais. Então, eu escolhi duas figuras para simbolizar a interdependência do cosmo, da energia superior cósmica, com a energia subalterna, vamos dizer assim, do microcosmo, que é o triângulo do vértice para baixo. A energia superior, o triângulo diverso para o lado superior, para cima, e a energia material com o vértice para baixo. E esse também é o desenho de Deus. Se fosse possível representar Deus, poderia ser representado por essa estrela. E também assim, simboliza a própria Terra no universo e o próprio universo. O triângulo é uma figura mágica no sentido ocultista. Ele tem vários significados e significados até sagrados. E relembrando os corpos sutis, nós vamos também nos reportar a aura. O que é a aura? É esse invólucro do corpo físico e dos outros corpos. Por que eu estou me reportando a isso? Porque o que acontece no corpo físico, em termos de limpeza, de embelezamento, de aprendizagem, de tudo que é bom, atinge os corpos sutis. E ali até se fixam. E inversamente também é verdadeiro. Porque o que está em cima também está embaixo. É essa interdependência da vida que nós temos que ter clareza. Porque nós somos interdependentes até de insetos, que sob orientação de seus devas, das suas energias protetoras, nos mandam que eles nos visitem para passar alguma mensagem pelo simbolismo. Então vamos começar pelos mais conhecidos. Vamos começar pela mosca. O mosquito. O mosquito, vocês já viram assim em tardes de verão ou em tardes de primavera, quando a gente sai na rua e vem aquele bando, aquele enxame de mosquitinho? Alguém já caminhou nesse horário, já se deparou com eles? Como eles são importunos? E na verdade, o simbolismo é quando não há nenhuma causa material explicando a presença deles. Então, o que eles significam? Essa importunação, esse desconforto que esse bando, com esse enxame nos submete, significa que nós temos que nos livrar de certos malefícios próprios, de certas podridões mesmos, que vão poluir a nossa aura, que é aquele invólucro que eu mostrei agora, e confundir a posição do triângulo individual de cada um. Então, sentimentos
de crueldade com os outros. Esses outros inclui sempre os animais e até os insetos. Inseto que não for nos atacar mortalmente, não vão nos ferir. Inseto inofensivo não é para ser morto. Nem a cobra não é para ser morta se ela pode ser capturada, porque aí ela vai ter uma serventia maior, que é a de salvar vidas. E por falar em cobra, o simbolismo dela é mesmo a traição, é a invisibilidade. Então nós começamos pela mosca, vamos falar da borboleta. A borboleta, quando ela nos adentra, quando ela passa por nós, ela simboliza mensagens de final de ciclo, de reencarnação, enfim, de vida, que sempre pode acontecer com sofrimento ou pode acontecer de maneira muito branda ou suave. Ah, mas então é ruim? Não é ruim, porque o polo positivo supõe também um polo negativo. O Yang, força positiva, clara, convexa, supõe uma energia negativa feminina côncava. E a abelha? Faça o exercício mental. Para que a abelha serviria? Ah, para dar picada. É sim, ela pode picar a gente, bem como a vespa. Mas a abelha, de toda a simbologia de insetos e de outros animais, como a águia, por exemplo, eu acho que esses dois animais, a abelha e a águia, dão um exemplo maior de universalidade. Porque, veja, o que é do que podemos entender da natureza da abelha? A busca e a fabricação de um alimento do quê? Universal. Ela pega as plantas, os resíduos próprios da natureza e transforma em alimento riquíssimo, muito benéfico à saúde. E também significa final de ciclo. Significa solidariedade, porque ela busca um alimento universal. Significa também que alguém está precisando do nosso perdão. E às vezes é nós mesmos que estamos precisando de nosso perdão. Tem gente que se exige demais, perfeccionista. E não é por aí. Nós temos limitações. Agora vamos falar aí desse mosquito da dengue. Ele simboliza assim, portas abertas. Portas abertas. E uma porta aberta, o que ela é? O que ela deixa passar? Tanto coisas boas, como coisas ruins, dependendo de quem mora na casa. E quando eu falo casa, já que hoje eu estou tratando de simbolismo, de símbolos, eu compreendo que casa, a nossa casa física, o nosso lar, o nosso corpo e os nossos corpos invisíveis. E protegendo a tudo isso está aquele oval, que eu tentei desenhar aqui, chamado aura. E nós já vimos que uma aura que se banha sempre no raio da misericórdia e da espiritualidade, que é o raio azul, é uma aura fechada, fortalecida, e essas portas estão automaticamente guarnecidas, desde que as casas, e quais são as casas mesmo? O corpo físico, o lar e os corpos invisíveis não estejam corrompidos. Porque quando a gente fala corrupção, a gente não está dizendo só de crimes financeiros. Nós estamos envolvendo tudo que é podridão. Portanto, e podridão são os maus pensamentos, os atos e palavras de crueldade. Aranha. Que bicho feio, né? Tem uns bichos que são muito feios e que é assim, repelente até. Mas nós temos que entender o simbolismo. Quando assim, em cartas de acompanhamento, de sorte, alguma coisa parecida,
você depara com o desenho da aranha, ou quando a aranha começa sem causa física, de muita grama, muito lixo, muito entulho, casa que não é varrida, lavada, casa física. Casa mental, espiritual, emocional, que não é varrida, lavada. Casas em que o seu hóspede, ou o seu dono mesmo, vibra podridão, na maledicência, no mau pensamento, na inveja, enfim, na maldade, em atentados contra si mesmo, porque o primeiro mal é contra nós mesmos. E o mal é um bumerangue. Se atira, ele vai voltar direitinho pra gente. Então, aí é que entra o simbolismo da aranha. A aranha é como um bumerangue, avisando, ó, reflita, porque algo está tentando te capturar em teias. E no caso da aranha, é mais teias emocionais e intelectuais. Às vezes você nem sabe, mas a energia está chegando. Aí então, é que a oração, a luz azul, o raio violeta, tem que proteger a sua aura. Veja como tudo é interligado. Daí a simbologia do triângulo. Ai, Vani, é também o símbolo na bandeira de Israel. É assim, porque para eles lá significa o Senhor Deus. Então, ainda continuando no caso da aranha, essa mensagem como se pedisse assim: organize-se, organize suas casas, policie seus relacionamentos. Ninguém pode ficar preso em teias de relacionamentos tóxicos. Por mais que seja penoso, amigo, amor, sócio, temos que romper. Porque senão nós vamos cair, além do simbolismo da aranha, que capta, que prende, e prende firmemente, porque tenta romper uma teia de aranha. Por isso que é difícil. A teia da aranha, a aranha simboliza tudo quanto é vício. Até do celular. Tem gente que come olhando o celular. Enfim, é uma desorganização muito grande, porque a hora da alimentação, o corpo físico tem que estar livre para desempenhar o seu trabalho fisiológico. Em termos assim, de toxicidade, a mensagem da aranha é só comparável à mensagem da traça. Ah, mas na minha casa tem tanta traça. Estou falando quando a casa é limpa, gente. A casa física e as psíquicas e as espirituais. Então isso significa um processo de vampirismo. Ou você vampiriza, porque tem gente vampira, pega outro, a gente pergunta para a educação: oi, como você está? Nossa, mas eu fui no médico, ele falou que essa minha unha é um pré-câncer. Então eu estou muito preocupada, eu tenho que voltar, vou pedir a opinião de outro médico. Claro que você tem que tratar, imagina, ninguém vive de milagres. Porque que eu saiba, ainda não tem um outro Jesus que operou tantos milagres aqui sobre a Terra. Então, a medicina alopática, homeopática, a cromoterapia, os cristais, a oração é meio de cura e fortalecimento da aura. A barata. Barata também é presença de vampiros. E outra coisa, a barata tem o poder de proliferação só comparável mesmo aos mosquitos, aos pernilongos. Mas ela simboliza também, será que a barata simboliza alguma coisa boa? Ela não está sob a proteção dos elementais, que estão sob a proteção de anjos ou devas? Está. Então ela também tem uma mensagem positiva a passar. É a da resiliência, é da superação. Porque dizem, eu já li a respeito, mas na época eu não tinha muita maturidade para me adentrar nesses assuntos, que ela resiste até ao ambiente radioatômico, a barata. E para acabar com ela mesmo é extinguir a corrupção, que de maneira geral é a podridão física e espiritual.
ela também, ela pode simbolizar e simboliza a mensagem de, ó, vá para frente, rompa seus limites, sempre é uma saída. E o besouro, o que significa? Qual a mensagem do besouro? Qual a simboliza? Realeza, a busca do bem, porque ele era apresentado, tanto é assim, nas coroas dos faraós. Então, gente, o conhecimento não é assim, ó, de estalo. O simbolismo, os provérbios, tem todo um fundo histórico geográfico para existir, verdadeiros ou não, positivos ou não. O besouro é o renascer de nós mesmos. Então, o grupo de moscas borrachudos, pernilongos, indica sempre o perigo de um sugador. Então há que refletir muito sobre isso. Ah, mas eu moro perto de um córrego, perto de um lixão. Ah, mas aí então você tem que manter mesmo a limpeza física e cuidado com a espiritual também. Porque sempre você vai ter por perto esses hóspedes, porque é o habitat deles. É diferente. Eu estou falando de um ambiente como esse aqui. Uma sala em que não há nada que possa atrair esses animaizinhos. Então eu pensei muito em duas coisas. No piolho, que é bicho importuno, hein? Que é bicho que prolifera. Nossa, tem pai, isso muito tempo atrás ainda, quando eu lecionava, de primeiro ao quinto ano, que não era nem quinto ano, na época era quarto, minha Nossa Senhora, se uma criança pegasse piolho, tinha pai ou mãe que de preguiça de ficar vistoriando todo dia, cuidando todo dia, naquele tempo era vinagre, mas você tinha que tirar os ovinhos, chamado lendes, todo santo dia. Aí sabe o que elas faziam? Eu vi 3 mães fazer isso, não no mesmo tempo, raspava toda a cabeça da criança. Mas também era assim, do dia para a noite não havia mais nada. E o piolho, então, é assim, é raiva, é desespero, face a algum poder, de pai, mãe, governamental, de brigas, enfim. A mensagem é essa, é desespero de causa, é impotência. E o rato? O rato também incomoda, né? E se a gente olhar bem para o olho dele, a gente não mata. Aliás, eu não mato mesmo, eu começo a gritar e dar vassourada e ele vai embora. Mas o que ele simboliza? A necessidade de harmonia. Por quê? Porque ele é um dos primeiros desarmonizadores do ambiente. Por que a gente corre tanto dele? Porque a energia dele é desorganizada, não é harmônica. Olha o tamanho do olho dele, o tipo de bicho que ele é. Agora, aqui tem assim uma mensagem mais explícita de todos eles que eu estou falando, é a vespa. Já ouviram falar assim, para com isso, não põe a mão nesse vespeiro? Então é assim, a delimitação de um limite que tem que ser traçado. Porque senão você vai pegar em vespas aí ferimentos mesmo. Então, quando ver uma vespa, deixa embora. Mas a mensagem que ela passou é essa, cuidado, hein? Tá surgindo aí a vibração de um vespeiro, não vai entrar dentro. A traça eu já falei, vou falar do beija-flor. Tão delicado, né? Tão elegante, tão terno, ele não passa essa mensagem pra gente? Dizem, é a teosofia que ele fala, que ele, quando vence o ciclo dele de vida, que é muito rápido também, ele é levado naquele corpinho pelos devas, de tão leve que ele é. E sempre ele traz boas mensagens. A coruja. A coruja também, ela incita muito a reflexão. Então tem gente que até ora. Minha mãe era uma que orava para a coruja ir embora, porque ela acreditava que a coruja estava agourando alguém. Com ela, estava
emitindo uma mensagem, a presença dela, o pio da coruja. Ela também traz mensagem de prosperidade, assim como o beija-flor. Agora, pouco falado, estudado é o urubu. A cor dele já é uma cor assim, augusta, fechada e triste. Mas ele, assim, é um abnegado. Porque olha o tipo de alimentação própria a ele. E ele, de todos esses que eu falei, excetuando até certo ponto as abelhas, ele é o que mais contribui para a nossa saúde e para evitar a presença de outros animais ou insetos que poderiam nos agredir numa atitude nossa de descontração mental, espiritual ou física mesmo. Eles é que consomem. Então eles têm que se olhar de uma maneira diferente. E a conclusão disso tudo? Eles devem ser mortos? Sempre que possível, não. Porque eles têm uma finalidade, eles estão na nossa presença com algum fim. O que a gente faz? Se possível, no caso do gafanhoto, do grilo, do louva-a-Deus, pega num recipiente qualquer e põe longe. E o sapo, então, né? Há até uma poesia que eu preciso resgatar que fala que o sapo é corrido a pau e a vassoura, mas que isso é injustiça, porque ele não agride, ele não ataca, ele é, assim, muito frágil o corpo dele e muito elétrico também. Ele é muito sacrificado em rituais ignorantes e maléficos, ele sofre muito o sapo, ele é um ser que está se imolando perante a maldade humana. Então, ele simboliza a paz, a paciência. Essa é a mensagem, o simbolismo que ele carrega. Então todos, a presença de todos, deve levar a uma séria reflexão, tem que alargar a compreensão do que é o cosmo, que ele tem que ser banhado em compaixão, em solidariedade, porque alguns desses animais que eu mencionei, eles vivem até em bandos, de tão solidários que eles são. A formiga chega a carregar folhas ou qualquer coisa que ela esteja carregando para o formigueiro, em grupos, nas costas de todas. É uma lição de vida isso. Aí aonde tem essa lição de vida? No Ayurveda. Hoje eu não trouxe o livro do Ayurveda, porque nesse livro que eu escrevi, ainda não havia sido muito ampliado essa compreensão. E em outros canais, até nos canais por aí tem já. A internet, quando ela tem essa busca com a finalidade de aprendizagem, de fraternidade, de se preparar aqui para um outro advento da Terra, ela é muito benéfica, vocês vão encontrar. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado e principalmente inscreva-se no canal, compartilhe, pode criticar também via mensagem, pode também pedir temas, como esse aqui foi pedido, teve mais um outro aí recente que também foi. Porque se compartilhado, o YouTube mesmo manda para nós o que está compartilhando, o que postou o vídeo, assuntos correlatos que podem enriquecer. Então eu acho assim, é um trabalho de abelha, de formiga. Aliás, a formiga até tem um outro simbolismo, que em mundos subterrâneos podem sim haver vidas. E há. Nós já tratamos disso no ano passado. Muito obrigada. Fiquem na paz. Andem na paz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Paz a todos.